Você já parou para pensar se a marca da besta já está operando nos bastidores do mundo moderno? Muitos cristãos ainda acreditam que essa profecia é algo distante, reservado para um futuro apocalíptico que talvez nem chegue enquanto estivermos vivos. Mas e se eu te dissesse que os sinais da besta não são apenas eventos catastróficos em um horizonte distante, mas realidades sutis, espirituais e tecnológicas que já estão sendo normalizadas diante dos nossos olhos? E se estivermos sendo preparados dia após dia para aceitar aquilo que o livro do Apocalipse nos alertou com tanta clareza e urgência? Esse estudo é um alerta, um chamado ao despertar, um convite à vigilância espiritual em um tempo onde o engano se tornou tão sofisticado que até os escolhidos podem ser seduzidos, se não estiverem firmes na palavra. O texto-chave dessa reflexão está em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17. Nele lemos que a besta faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca ou o nome da besta, ou o número do seu nome. À primeira vista, essas palavras podem parecer distantes, místicas, até mesmo simbólicas demais. Mas quando estudamos com profundidade, com o auxílio do Espírito Santo e com responsabilidade bíblica, percebemos que essa profecia está mais viva do que nunca. Os elementos mencionados por João estão todos ao nosso redor. O controle crescente, a substituição do dinheiro em espécie, a imposição de ideologias culturais e a dependência absoluta de sistemas digitais que moldam comportamentos. No tempo do Joá, quando o Apocalipse foi escrito, o Império Romano exigia adoração ao imperador como um deus. Cidadãos que se recusavam a queimar incenso diante da estátua de César eram considerados traidores e podiam ser executados. Essa adoração forçada era, para os cristãos, uma afronta à fé em Jesus Cristo. Muitos preferiram morrer assim, curvar diante de um falso Deus. A marca da besta para aqueles cristãos do primeiro século já estava em operação. Ela representava submissão ao império, renúncia à fé e aceitação de um sistema que se opunha ao reino de Deus. Embora os métodos sejam diferentes, o espírito é o mesmo. A besta continua exigindo adoração não mais por meio de estátuas, mas através da conformidade com valores mundanos, da aceitação de narrativas anticristãs e da dependência total de estruturas controladas e corrompidas. É importante entender que a marca da besta não será inicialmente algo visível ou imposto à força. Ela será aceita voluntariamente por corações que já foram condicionados a amar o sistema. Essa marca será o reflexo de uma mente que já pensa como o mundo pensa, de mãos que já operam conforme a lógica do mundo, de corações que se afastaram da verdade para viver em conforto e aceitação. João menciona que a marca seria na testa ou na mão, e isso tem uma implicação espiritual profunda. A testa representa a mente, os pensamentos, as convicções. A mão representa as ações, as obras, as escolhas práticas. A marca, portanto, não é apenas um sinal visível, é uma postura interior. É um pacto silencioso com as trevas. Muitos hoje já vivem marcados mesmo sem perceber. Já entregaram suas convicções ao relativismo, sua fé ao conforto, seu testemunho ao medo da rejeição. Quando um cristão aceita como normal aquilo que a Bíblia condena, quando se cala diante do pecado por medo de parecer antiquado, quando negocia a verdade para não perder seguidores, status ou oportunidades, ele já está se alinhando ao sistema da besta. É nesse processo sutil que o engano se instala. O inimigo não vem com chifres e tridente. Ele vem com argumentos doces, com promessas de progresso, com apelos à inclusão que ignoram a santidade de Deus. O mundo moderno está sendo moldado por sistemas que preparam o cenário para o governo final da besta. O dinheiro está desaparecendo. Cartões, chips, biometria e inteligência artificial estão substituindo as formas tradicionais de comércio. Isso por si só não é ruim. Mas quando o controle de acesso à economia estiver nas mãos de um único sistema, com regras definidas por ideologias anticristãs, o que acontecerá com os que decidirem permanecer fiéis a Deus? A Escritura é clara: quem não tiver a marca não poderá comprar nem vender. Isso significa exclusão econômica, perseguição social, perda de direitos civis. Isso já está sendo testado em algumas partes do mundo, onde pessoas têm seus acessos cortados por expressarem opiniões contrárias ao pensamento dominante. Não é exagero, é preparação. E aqui entra uma pergunta essencial. Você está preparado para viver sem o sistema? Está disposto a dizer não à marca, mesmo que isso te custe conforto, dinheiro ou reconhecimento? Está pronto para confiar totalmente na provisão de Deus, mesmo quando tudo ao redor estiver fechado para você? O tempo de decidir é agora. A fé que vai resistir nos últimos dias
Precisa ser sólida, fundamentada e inegociável. Não será uma fé de domingo, de aparência. Será uma fé de renúncia, de resistência, de intimidade com o Espírito Santo. Porque somente aqueles que já estão selados por Deus conseguirão resistir à pressão da besta. A palavra nos ensina que também há um selo divino. Efésios, capítulo 1, versículo 13, lemos que tendo crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é a verdadeira marca que define a quem pertencemos. Assim como a besta marcará os seus com controle e engano, Deus já está selando os seus com verdade e santidade. O selo de Deus não está na testa física, mas na mente renovada. Não está na mão literal, mas nas obras de justiça que praticamos. Quem é selado por Deus tem mente transformada. Atitudes que refletem a luz de Cristo, vida alinhada com o reino. Esse é o verdadeiro sinal dos que pertencem ao Senhor. Mas atenção, o selo de Deus não é automático. Ele exige rendição, exige nova vida, exige separação do mundo. A palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que o crente precisa romper com a lógica do sistema. Precisa deixar de pensar como o mundo pensa. Precisa abandonar hábitos, costumes e entretenimentos que não glorificam a Deus. A mente renovada é o escudo contra a marca da besta. A mente cheia da palavra, guiada pelo Espírito, enraizada na verdade. É assim que resistimos. Não é com força humana, não é com debates teológicos, é com vida consagrada. Vivemos dias em que o evangelho tem sido diluído. Muitos estão silenciando verdades em nome da relevância. Muitos cristãos estão vivendo um evangelho conveniente, sem cruz, sem arrependimento, sem santidade. Mas o evangelho verdadeiro é radical. Ele exige transformação. Ele confronta. Jesus disse em Mateus capítulo 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A espada da verdade divide. Ela separa a luz das trevas, mentira da verdade e joio do trigo. E nos últimos dias essa separação será visível. Os que carregam o selo de Deus não aceitarão a marca da besta, ainda que isso lhes custe tudo. A marca da besta será em última instância um ato de adoração. João escreve que todos os que adoraram a besta receberam sua marca. Isso nos mostra que o grande conflito dos últimos dias será sobre quem você adora. Não se trata apenas de religião formal, mas de adoração no sentido mais profundo. A quem você obedece? Quem define seus valores? Quem tem o controle da sua mente, da sua agenda, das suas decisões? O sistema quer sua adoração. E para consegui-la, ele oferece benefícios, aceitação, sucesso, estabilidade. Mas tudo isso em troca da sua fidelidade a Deus. Você pode ser tentado a pensar, quando esse dia chegar eu não vou me curvar. Mas a pergunta é, e agora? Você já está resistindo ao sistema? Já está dizendo não aos convites que ferem sua consciência? Já está vivendo de forma separada? Porque quem não resiste hoje, dificilmente resistirá amanhã. Não nasce da noite para o dia. Ela é construída em decisões diárias, em pequenos nãos, em posturas silenciosas, em orações constantes, em jejum, em vigilância, em discernimento espiritual. Por isso, não espere sinais espetaculares para despertar. Os sinais já estão aí, as trevas já estão se organizando, o mundo está caminhando para um governo global, para um sistema único, para um controle absoluto. Tudo isso está na profecia, tudo isso já está sendo implementado. Mas a igreja não está à mercê da besta. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é o povo selado. Ela é o corpo vivo de Cristo. E enquanto estivermos aqui, temos uma missão: resistir ao sistema e anunciar o reino, levar a luz ao meio das trevas, denunciar o erro com amor e preparar o caminho do Senhor. A marca da besta é real, está em formação, mas há algo mais poderoso do que essa marca: o sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Esse é o segredo. É pelo sangue de Jesus que vencemos. É pelo testemunho fiel que resistimos. É pela entrega total que nos tornamos invencíveis, mesmo que o mundo nos rejeite. A marca da besta pode ameaçar o corpo, os bens, a reputação, mas ela não pode tocar a alma selada por Deus. Hoje é dia de decisão. Não apenas uma decisão emocional, mas espiritual, consciente e eterna. Você precisa escolher a quem pertence. Não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais para viver dividido. Ou você é de Cristo, ou do mundo. Ou você é selado pelo Espírito, ou está vulnerável à marca. Essa escolha é sua, e o tempo é agora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários.
Eu sou selado por Deus. Faça dessa frase uma declaração de fé. Esse estudo com outras pessoas. Alguém pode estar caminhando rumo ao sistema da besta sem nem perceber, e sua atitude pode ser um instrumento de salvação. E acima de tudo, ore, busque santidade, leia a palavra, esteja pronto, porque o rei está voltando. E se você deseja se aprofundar ainda mais, não deixe de conferir os materiais de estudo bíblico que deixamos na descrição. Eles foram preparados com muito zelo para fortalecer sua fé, aumentar seu conhecimento das Escrituras e te preparar para os tempos difíceis que já estão batendo à porta. Ao adquirir esses materiais, você não apenas se edifica, mas também apoia este ministério a continuar levando a verdade adiante. Que Deus te abençoe e te fortaleça menos e que você esteja firme no dia da provação. Não como alguém marcado pelo sistema, mas como um filho selado pelo Altíssimo.